Pessoal, vamos dar início aqui à nossa aula número 13. O tema de hoje vai ser remuneração dos administradores e deveres dos administradores. A gente não vai falar sobre todos os deveres hoje, vai ficar uma parte para a próxima aula, mas a gente vai falar de pelo menos 3 na nossa aula de hoje. Bom, na nossa última aula, a gente falou um pouco sobre administração, então estudamos como a administração da companhia é estruturada, falamos um pouco sobre o conselho de administração, sobre a diretoria, a forma, a competência de cada um, a forma de atuação de cada um desses órgãos. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esses detalhes aqui afeitos à responsabilidade, né? Bom, mas primeiro vamos tratar de um tema que a gente acabou não tratando na última aula, que foi da remuneração. Como a gente viu na última aula, os administradores eles são eleitos em primeiro lugar, né, pela Assembleia Geral. Então, a Assembleia Geral ela elege os membros do Conselho de Administração, se houver conselho, e se não houver conselho, a Assembleia Geral elege os diretores, né? Quando a gente tem um Conselho de Administração, quem elege os diretores é o próprio Conselho, mas nas companhias em que o Conselho é opcional, se esse órgão não existir, é a Assembleia Geral que elege diretamente os diretores. Então, é aquele desenho da pirâmide que a gente também viu em algumas aulas atrás, né? No topo dessa estrutura hierárquica da companhia, você tem a Assembleia Geral, embaixo o Conselho de Administração, que, em algumas hipóteses, tem existência opcional, e, no fim, você tem os diretores. Em função da competência da Assembleia Geral, né, de ser ali o primeiro passo do processo de eleição dos administradores, é a própria Assembleia também que determina a remuneração dos administradores. E aqui ela determina a remuneração tanto dos membros do Conselho de Administração, como também dos diretores da companhia, né? Ainda que a Assembleia Geral, na existência do Conselho, não eleja os diretores diretamente, é ela que determina qual vai ser a remuneração dos diretores. E a Assembleia ela tem que decidir duas coisas. Primeiro, qual vai ser o montante global da remuneração, né? Então, qual vai ser o valor máximo da remuneração dos administradores para aquele ano, né? Então, é sempre uma deliberação da remuneração para o ano corrente. E a Assembleia ela pode também determinar critérios para o pagamento desses valores, né? Então, como que esses valores vão ser divididos, se parte do pagamento vai ser uma parcela condicionada a metas, né? Se vai ter pagamento de bônus, qual parcela vai ser pagamento fixo. Então, tanto o montante como a forma de pagamento podem ser deliberadas, né? Devem ser deliberadas pela Assembleia. Sendo que é possível que a Assembleia delegue para o Conselho de Administração a questão da forma do pagamento, mas, no mínimo, a Assembleia tem que determinar o valor, ela tem que determinar, no mínimo, o montante global da remuneração dos administradores para o ano corrente. Então, isso tudo está regulado no artigo 152 da Lei das SA. O artigo 152 caput diz o seguinte: a Assembleia Geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado. Então, o que a gente já vê no caput é isso: a Assembleia ela tem que deliberar ou o montante global, se é o mínimo que ela tem que dizer, ela não pode dizer menos que isso, ou ela pode ir além e determinar como que esse valor global vai ser dividido para cada administrador individualmente. E esse montante ele não pode ser um montante aleatório, né, discricionário. Ele precisa obedecer a certos parâmetros. Então, os parâmetros que o legislador estabeleceu para a remuneração dos administradores são esses descritos no caput do artigo 152.
a responsabilidade do administrador, né? Se ele tem um escopo de atuação amplo ou mais restrito, se ele vai assumir menos ou mais responsabilidades, o tempo dedicado pelo diretor às suas funções, que vai ter relação também com o escopo de atuação dele ou dela, a competência do diretor, né, a reputação profissional. Então, se for um diretor que já tem muita experiência no mercado e que já tem uma reputação mais, enfim, mais reconhecida e tudo mais, e que vai gerar mais valor para a companhia, vai receber mais. Então, independentemente do valor que a Assembleia Geral determinar como remuneração para os administradores, esse valor ele tem que ter uma justificativa com base nesses parâmetros que o artigo 152 estabeleceu. E isso aqui, indiretamente, é uma forma de proteção para o acionista minoritário, porque, como é a Assembleia Geral que fixa o montante da remuneração, obviamente que na presença de um controlador, é o controlador que vai determinar quanto que os administradores vão receber. Então, para evitar situações de abuso, em que o controlador elege uma pessoa vinculada a ele e confere, né, garante um salário muito alto, porque é uma pessoa ali do relacionamento dele, o legislador ele estabeleceu esses parâmetros como limite, né? Se o controlador garantir a um administrador um valor de remuneração muito desproporcional, em função não da competência do administrador, né, mas em função do relacionamento que ele tem com o controlador, isso pode caracterizar um abuso do poder de controle, porque o controlador não vai ter observado os parâmetros do artigo 152. Então, esses parâmetros servem ali como balizas, né, para limitar um pouco essa possibilidade de um possível abuso, né, de um eventual abuso do controlador. O parágrafo 1º ele fala que o estatuto da companhia que fixar o dividendo obrigatório em 25% ou mais do lucro líquido pode atribuir aos administradores participação no lucro da companhia, desde que seu total não ultrapasse a remuneração anual dos administradores, nem 1/10 dos lucros, prevalecendo o limite que for menor. Então, aqui no parágrafo 1º, o legislador ele conferiu, né, a possibilidade do estatuto social da companhia garantir aos administradores uma participação nos lucros. Então, isso aqui é uma remuneração diferente da remuneração do CAPT, porque a remuneração do CAPT ela é fixada pela Assembleia Geral, né, e ela abrange o ano, um período, né, pré-estabelecido, que geralmente vai ser o período de um ano. Então, a Assembleia Geral ela fixa o montante da remuneração dos administradores para aquele ano corrente em que ela está decidindo, né? Então, se essa decisão é tomada na Assembleia Geral Ordinária de 2021, está aprovando a remuneração de 2021. Aqui, no parágrafo 1º, não essa remuneração que é definida ano a ano. É uma remuneração que está ali cristalizada, né, no Estatuto Social e que se mantém, né, ao longo do tempo. A Assembleia Geral não precisa todo ano renovar essa remuneração de base estatutária e não assemblear. Então, é uma remuneração distinta, adicional àquela disposta no artigo 152, mas que também está sujeita a limites, né? Então, não pode ser superior a 1/10 do lucro da companhia e também não pode ultrapassar o montante de remuneração anual estabelecido pela Assembleia com base no caput do artigo 152, e só pode, esse direito de participação nos lucros só pode ser concedido para os administradores das companhias que tenham um dividendo obrigatório equivalente a, no mínimo, 25% do lucro líquido ajustado. Então, só lembrando também, a gente falou sobre dividendo obrigatório quando a gente teve a nossa aula sobre os direitos atrelados às ações, né? E o dividendo obrigatório é aquela parcela do lucro líquido ajustado da companhia que obrigatoriamente tem que ser distribuído na forma de dividendo para os acionistas. Então, se o dividendo obrigatório for no mínimo 25%, aí o Estatuto Social pode
garantir para os administradores uma participação no lucro, nos termos do parágrafo 1º do artigo 152. E o parágrafo 2º diz que os administradores somente farão jus à participação dos lucros do exercício social, em relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo obrigatório, de que trata o artigo 202. Ou seja, não só o dividendo obrigatório tem que ser, no mínimo, equivalente a 25%, conforme o parágrafo 1º, como também o dividendo obrigatório tem que ser efetivamente pago para que os administradores tenham direito à participação nos lucros. Então, é como se fosse uma fila, né? Primeiro você paga o dividendo obrigatório, depois você paga a participação nos lucros para os administradores, né? Você não pode deixar de pagar o dividendo obrigatório e pagar a participação nos lucros para os administradores. É isso que está dizendo aqui o parágrafo 2º do artigo 152. Então, em resumo, né, os administradores só podem participar nos lucros se o dividendo obrigatório tiver sido pago. Bom, de forma muito resumida, é isso que a Lei das SA diz sobre a remuneração dos administradores, um artigo bem breve, mas muito importante. E agora a gente passa para a nossa segunda parte da aula, que a gente já começa a entrar aqui nos deveres dos administradores. Então, os administradores, eles têm alguns deveres perante a companhia e seus acionistas. A gente chama esses deveres de deveres fiduciários. Por quê? Porque eles decorrem da relação de fidúcia, de confiança, que se estabelece entre o administrador e a companhia e seus acionistas. Por quê? Porque o administrador, no final das contas, embora o conselho seja um órgão da companhia, o diretor seja um órgão da companhia, eles estão ali administrando patrimônio de terceiro, né? Não é um patrimônio que é do diretor pessoalmente, do conselheiro pessoalmente, é um patrimônio da companhia. Então, a companhia confia, né, naquelas pessoas que estão ocupando aqueles cargos de administração, e é nessa relação de confiança dessa relação, né, de confiança, que nascem os deveres fiduciários, né? Você tem que respeitar, o administrador tem que respeitar essa confiança que lhe foi depositada. Então, os deveres dos administradores, eles estão dispostos nos artigos 153 a 157, que são artigos importantíssimos na Lei das SA, porque sempre que a gente discute responsabilidade dos administradores, a gente está discutindo, ao fim e ao cabo, a violação de um desses deveres fiduciários. Então, são artigos muito importantes na discussão sobre responsabilidade dos administradores, que é um dos temas mais frequentes do direito societário nos tribunais, na CVM, etc. Em arbitragem também. Enfim, é um tema muito recorrente. Esses artigos que estabelecem, né, a base material para essas discussões. Hoje a gente vai estudar alguns desses deveres, só que vão ficar dois deveres para a nossa próxima aula, que são os deveres de não atuar em conflito de interesse e o dever de sigilo, né, de guardar sigilo das informações da companhia. Hoje aqui a gente vai revisar o dever de diligência, o dever de atuar, né, dentro das suas do administrador de atuar dentro de suas atribuições, e o dever de lealdade. Bom, começando pelo dever de diligência, está lá no artigo 153 da Lei das SA, que diz: o administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. Então, aqui a diligência citada na letra fria da lei, né, é muito próximo, quando a gente lê, da diligência utilizada no direito civil, né? Então, a definição que o Código Civil dá para a diligência e o significado é muito próximo do que está escrito aqui, né? Aquele padrão do homem ativo e probo. O que é a diligência no final das contas, né? Quem já estudou
responsabilidade civil, com certeza já estudou sobre diligência. Diligência é um padrão de comportamento esperado, né? Em qualquer situação da vida civil, enfim, qualquer ato da vida civil que uma pessoa toma, espera-se que ela tome adote determinado comportamento, né? Tome determinadas cautelas para evitar que a sua atuação, né? Que o seu comportamento gere dano a terceiros. Sempre que alguém se desvia desse comportamento esperado, isso pode significar uma violação do dever de diligência que, no final das contas, caracteriza a culpa, que pode, né, caso essa culpa esteja atrelada a uma violação de dever e gere dano a terceiros, isso pode gerar responsabilidade civil. A lógica aqui é muito parecida, só que existe uma diferença sutil entre a diligência geral, digamos assim, né, do direito civil e a diligência do administrador de companhia. Porque a diligência do geral que se espera de qualquer pessoa, né, principalmente nesse aspecto de administração de negócios, é uma diligência de preservação de patrimônio. Então, se a gente fala de uma pessoa comum que não seja administrador, né, de companhia, eu, por exemplo, não sou administrador de companhia nenhuma. Eu tenho, assim, uma obrigação perante terceiros, mas também comigo mesmo, de ser diligente, de não sair por aí, enfim, gastando dinheiro ou fazendo gastos desnecessários, tendo uma vida acima do padrão que a minha remuneração permite. Enfim, isso tudo são uma questão de cautela, né, que eu tenho que ter para preservar o patrimônio que é meu. Se eu estiver administrando o patrimônio de terceiro, mais importante ainda, né? Não posso administrar o patrimônio de terceiro de forma a reduzir esse patrimônio. Mas aqui na diligência do administrador de companhia, a gente não está falando de uma diligência só no aspecto de preservação de patrimônio, porque o administrador ele tem que, na verdade, multiplicar o patrimônio da companhia, né? A companhia tem que crescer. O administrador da companhia ele não tem enfim, o objetivo, né, de preservar a companhia para que ela não simplesmente para que ela não tenha prejuízo. A companhia tem que ter lucro. Então, o escopo de lucro é da natureza da companhia. Então, o administrador ele tem que ser diligente para preservar o patrimônio da companhia e multiplicá-lo de forma a gerar lucro para a companhia e indiretamente também para os seus acionistas que esperam receber dividendos. Então, a diligência do administrador de SA ela é mais específica do que a diligência que a gente encontra no Código Civil, da diligência do homem médio, né? Aqui a gente está falando da diligência do administrador profissional que precisa garantir que a companhia vai ser lucrativa e que vai conseguir multiplicar o seu patrimônio ao longo do tempo. Um outro aspecto importante da diligência no contexto societário é que o dever de diligência ele se conecta com todos os outros deveres fiduciários dos administradores. Então, aqui o artigo 153 ele está falando de uma forma geral da diligência na condução dos negócios, né? Então, o administrador ele precisa adotar os melhores esforços dele para tomar as melhores decisões para a companhia, né? As decisões mais adequadas, explorar os negócios de uma forma informada, né? Tentando ali se cercar dos melhores assessores e tudo mais. Mas quando a gente fala dos outros deveres, que a gente vai ver nessa aula e na próxima, dever de informar, dever de manter sigilo das informações confidenciais, dever de não atuar em conflito de interesses, em todos esses deveres, o dever de diligência também se conecta. Por quê? Porque o diretor, o administrador, perdão, ele tem que ser diligente não só para tomar as decisões dele no contexto negocial, mas também tem que ser diligente para cumprir da melhor forma possível os seus outros deveres fiduciários, né? Então,
ele não pode descumprir um outro dever em função de ter sido negligente porque não se importava, não sabia que aquele dever existia, ele não cumpriu. Não, ele tem que ser diligente também. E a diligência é tão importante que ela tem início antes mesmo do administrador tomar posse, porque um dos aspectos importantes do dever de diligência é a obrigação do administrador de se qualificar para a posição dele. Então, o administrador ele não pode assumir um cargo, né? Uma pessoa não pode assumir um cargo de administrador de companhia para o qual ela não esteja preparada. Então, se você não tem nenhum conhecimento de contabilidade e finanças, você não pode assumir o cargo de diretor financeiro de uma companhia, porque ao assumir um cargo para o qual você não está qualificado, você já está violando seu dever de diligência. Então, o dever de diligência já tem início, né, já incide antes mesmo da pessoa ali tomar posse, porque você pode analisar se a pessoa, antes de tomar posse, se ela se qualificou para aquele cargo que ela está assumindo. Então, é um dever de grande importância no contexto societário por causa disso, porque é um dever que conforma o comportamento do administrador na sua tomada de decisão, né? Então, o dever de diligência ele estabelece ali as balizas da tomada de decisão diligente do administrador e também ele se conecta com esses outros deveres do administrador que vão além do dever de diligência, mas com ele se relacionam de alguma forma. Uma coisa que é importante a gente mencionar aqui no artigo 153 também, a gente vai ver em mais detalhes quando a gente for estudar o artigo 159 sobre responsabilidade dos administradores, é que se construiu, já está bastante consolidado na doutrina brasileira, o entendimento de que o dever de diligência é um dever de meio e não um dever de resultado, né? Obrigação de meio e não obrigação de resultado. O que significa? Provavelmente vocês já estudaram isso em direito das obrigações. A obrigação de meio, você tem que adotar os seus melhores esforços para perseguir um resultado, mas você não precisa necessariamente alcançar aquele resultado. É o famoso vou tentar. Não prometo, mas vou tentar, vou fazer o melhor que eu posso. Isso é uma obrigação de meio. A obrigação de resultado, você tem que efetivamente entregar o resultado. Então, por que a diligência é uma obrigação de meio? Porque o administrador ele não promete para a companhia e para os seus acionistas que ele vai conseguir alcançar a lucratividade, né? Que ele vai tomar decisões que com certeza vão dar certo. Ele tem que se comprometer a adotar os seus melhores esforços para alcançar um resultado positivo e ele tem que se comprometer que todas as suas decisões vão ser decisões informadas, que ele vai refletir de forma ponderada, né, de forma razoável, sobre cada decisão que ele tomar na sua condição de administrador. Ou seja, o administrador não pode tomar uma decisão sem pensar, não pode tomar decisão no chute, não pode tomar decisão sem antes ter refletido o mínimo necessário para tomar aquela decisão, né? Óbvio, considerando o contexto, qual tipo de informação que ele tinha acesso, quanto tempo ele tinha para decidir, mas consideradas essas limitações fáticas, né? O administrador tem a obrigação de se informar e de seguir um procedimento ali de tomada de decisão razoável para que ele satisfaça a obrigação de meio dele, que é adotar os melhores esforços para perseguir um resultado positivo para a companhia. Bom, o próximo dever aqui que a gente tinha no nosso ementa para revisar é o dever de atuação no interesse da companhia, né? O dever de atuação no escopo das funções do diretor, que é o dever que está lá no artigo 154 da Lei das SA. Então, o artigo 154 caput diz que o administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e, no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa. Então, parece uma redação um pouco genérica, né? Mas é aquele princípio que
que pode ficar bem concreto em algum caso real, de que o administrador ele tem que atuar no melhor interesse da companhia. Então, a companhia tem um objeto social e ela tem, por natureza, né, a pretensão, né, de alcançar o lucro. Então, o administrador ele tem que se guiar por esses dois fatores, né? Realizar o objeto social da companhia, perseguindo o lucro. E fora isso, fora esses dois aspectos que compõem o interesse da companhia, né, realizar o seu objeto social com a produção de lucro, o artigo 154 também estabelece aqui dois parâmetros que são exógenos, né, que são externos à companhia, que é o bem público e a função social da empresa, que obviamente é um reconhecimento de que a companhia ela exerce uma empresa que tem uma função social. Isso a gente já viu que também está lá no artigo 116, parágrafo único, quando fala da responsabilidade do controlador, né, de exercer o seu poder para fazer com que a companhia exerça a sua função social. E é algo que também, enfim, está no nosso Código Civil, enfim, é um princípio mais geral do nosso direito empresarial, de que a atividade empresária, né, a empresa, ela exerce uma função social, então o administrador ele tem que observar isso. Ele não pode se desviar desse caminho, né? Aí o parágrafo 1º diz que o administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia, os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para defesa dos interesses que o elegeram, faltar a esses deveres, ou seja, o administrador, no momento que ele toma posse do seu cargo, ele tem que perseguir o interesse da companhia e não o interesse do acionista que o elegeu. Porque a gente viu, quando a gente analisou o artigo 115, que falou de abuso de direito de voto, que os interesses dos acionistas e os interesses da companhia nem sempre estão alinhados, eles podem se distanciar. Quando eles se distanciam, e o administrador tem que escolher qual interesse que ele vai proteger, ele tem que sempre proteger e perseguir o interesse da companhia e não o interesse dos acionistas. O parágrafo 2º diz que é vedado ao administrador, e aí estabelece aqui um rol de três atos, né, que são vedados: praticar atos de liberalidade às custas da companhia, ou seja, praticar atos gratuitos, né, com o patrimônio da companhia, sem prévia autorização da Assembleia ou do Conselho, tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia ou usar em proveito próprio de sociedade que tem interesse de terceiros, de seus bens, serviços ou crédito, ou seja, usar para os seus próprios fins, né, recursos da companhia, ou receber de terceiros sem autorização estatutária ou da Assembleia Geral qualquer modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício do seu cargo. O que o parágrafo 2º está dizendo? O administrador não pode tomar qualquer ato que gere um dano para a companhia, né, e que não tenha uma contraprestação justa para a companhia, por isso que ele não pode adotar nenhum ato gratuito para terceiro ou para si mesmo, né? E ele não pode se apropriar de patrimônio e de recursos da companhia para proveito próprio, porque ele está ali numa missão de multiplicar o patrimônio da companhia e de fazer com que aquele patrimônio, enfim, cresça por meio do exercício, da realização do objeto social da companhia. Então, ele não pode extrair vantagens pessoais do patrimônio que ele está administrando ali, que ele está gerindo, né, no final das contas. A única vantagem que ele recebe é a remuneração do artigo 152, que tem lá parâmetros próprios e que é aprovado pela Assembleia. Então, não é ele mesmo que decide se apropriar, que decide quanto que ele vai receber, e sim a Assembleia. Então, e esse rol aqui do parágrafo 2º é importante ter em mente que ele é um rol exemplificativo, né? Não quer dizer que se o administrador adotar algum ato que possa caracterizar um desvio de conduta que não esteja escrito aqui no parágrafo 2º, só por causa disso ele não vai ser responsabilizado. Não, isso aqui é um rol exemplificativo. Pode ser que a gente se depare com outras hipóteses que não estão escritas aqui, mas que também podem ser hipóteses de condutas vedadas ao administrador.
Bom, o parágrafo 3º diz que, né, se o administrador adotar algum desses atos vedados, ele tem que devolver para a companhia a vantagem que ele tenha recebido, né? Aqui está falando especificamente da linha C. E o parágrafo 4º diz que o Conselho de Administração ou diretoria pode autorizar a prática de atos gratuitos razoáveis em benefício dos empregados ou da comunidade de que participe a empresa, tendo em vista suas responsabilidades sociais. Aqui foi uma salvaguarda que o legislador deu para eventuais programas sociais que a companhia decida realizar, né? Então, assim, se tem uma companhia ali que tem uma indústria ou, enfim, um estabelecimento que gere algum tipo de custos, né? de custos, de danos para terceiro, ela pode ali adotar algum ato compensatório, né? Em compensação, eu vou construir uma rua, vou construir casas para os meus empregados, vou dar aqui um meio de transporte para os empregados, vou atuar aqui no reflorestamento de uma área desmatada, enfim, qualquer tipo qualquer tipo de programa desses em que a companhia busque, né, dar alguma vantagem gratuita, razoável para os empregados ou para a comunidade que ela atua, isso não vai ser considerado um ato de liberalidade, né, do administrador, e o administrador não vai ser responsabilizado por isso, porque ele vai estar respaldado aqui pelo parágrafo 4º. E lembrando que isso aqui também dá para fazer a conexão com o parágrafo único do artigo 116, que fala da responsabilidade lá do controlador, que se estende, né, também aos trabalhadores da companhia e à comunidade em que a companhia atua. Então, é o mesmo contexto aqui, né? A companhia possui deveres perante seus trabalhadores e perante a comunidade ali em que ela se insere, e isso pode ser levado em consideração pelos administradores também. Eles têm um respaldo no parágrafo 4º do artigo 154. Bom, por fim, para a gente encerrar, o administrador ele também possui, só vir aqui esse é o último tópico, esse é o último tópico. O administrador também possui dever de lealdade, então ele tem que ser leal à companhia e os seus acionistas. Então, o que o caput do artigo 155 diz o administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre seus negócios, sendo-lhe vedado. Aí tem aqui alguns incisos. O inciso 1 diz que o administrador não pode, em benefício próprio de outrem, com ou sem prejuízo para a companhia, usar as oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em razão do exercício do seu cargo. Ou seja, o administrador não pode se apropriar para uso pessoal próprio ou de terceiro oportunidades de negócios que sejam da companhia e não, né, que ele tenha tido conhecimento em função do cargo dele. Então, se ele está ali na condição de diretor, de membro do conselho, e surge uma oportunidade comercial para adquirir um ativo, para fazer uma parceria comercial, ele tem que aproveitar aquela oportunidade para a companhia e não para si mesmo ou para terceiro. Porque ele tem que ser leal à companhia. O administrador também não pode se omitir no exercício ou proteção de direitos da companhia, visando a obtenção de vantagens para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio. Mesma coisa, o administrador não pode deixar de defender os interesses da companhia para beneficiar um terceiro ou para beneficiar a si mesmo, e também não pode deixar de aproveitar as oportunidades de negócio que se enquadrem ali no objeto social da companhia, né? O administrador também não pode adquirir para revender com lucro bem ou direito que se sabe necessário à companhia, ou que essa tencione adquirir, né? Mesma lógica, se surge oportunidade para a companhia adquirir um ativo, o administrador não pode ir lá adquirir o ativo primeiro e depois revender para a companhia, ou, enfim, se apropriar daquela oportunidade e excluir a companhia daquilo, porque na condição de administrador, de diretor da companhia ou de membro do conselho, ele tem que direcionar aquela oportunidade e todas as suas vantagens, né, todas as vantagens atreladas àquela oportunidade, à companhia
que é a pessoa, né, que tem por direito a prerrogativa de se apropriar daquela vantagem, daquela oportunidade. Bom, aí o parágrafo 1º fala que cumpre ao administrador de companhia aberta guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo, capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores imobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter para si ou para outra em vantagem mediante compra ou venda de valores imobiliários. Aqui é a vedação do insider trading, né? Já começa um tópico que eu prefiro deixar para a próxima aula, para a gente não se alongar demais aqui. Então, esse parágrafo 1º até o parágrafo 4º, a gente deixa para falar na nossa próxima aula. O importante aqui para a gente encerrar é a gente saber que o artigo 155, no seu caput, exige, né, que o administrador adote um comportamento leal para a companhia e, assim, num termo coloquial, né, não dê uma passada de perna, uma rasteira na companhia, utilizando o cargo que lhe foi confiado, né? Então, sempre aquela questão da confiança, da relação de fidúcia, ele está ali porque a companhia, porque os acionistas da companhia, né, confiaram nele, naquela pessoa, então ela tem que fazer jus àquela confiança e direcionar todas as vantagens, todas as oportunidades de negócio para a companhia e não se aproveitar daquilo para uma vantagem pessoal ou vantagem de terceiros. Bom, gente, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje e aí a gente vê os demais direitos, os demais deveres dos administradores na próxima aula. Até mais.